Então, boa tarde a todos e todos. Saudando em primeiro lugar o Estevão, que aqui nos recebe, e o meu companheiro de mesa, o Wagner, da Faculdade de Educação, da UFMG, nesse grande evento que é a discussão das dimensões e perspectivas transdisciplinares. Como eu sou uma grande entusiasta da prática de pesquisa ou de docência, prática acadêmica transdisciplinar, então eu me sinto muito bem aqui nesse ambiente e me sinto privilegiada de poder conversar com vocês. Professora, desculpa, só porque eu vou esquecer depois, aproveitando que você ainda não embalou aí, nós vamos ter aqui, dia 29 de outubro, eu lendo o seu currículo acadêmico, né, nós vamos ter um catedrático da Universidade de Leiden que vai falar sobre taxas de propagação de línguas pré-históricas. E que talvez seja um assunto de com certeza, se eu estivesse disponível, certamente eu iria para cá, porque me interessa muito esse assunto. Até porque no Brasil nós temos quase 200 línguas pré-históricas. Né? Quer dizer, línguas sempre pré-históricas, aquelas que não são línguas que disponham originariamente de uma escrita sua. Né? Línguas que, obviamente, hoje, boa parte dessas línguas tem escrita, tem até gramáticas, e mais do que isso, tem um programa de pós-graduação para a formação de professores de línguas indígenas, que são indígenas, que é um programa muito interessante, que vai sendo desenvolvido no Museu Nacional. Então eu gostaria enormemente de estar aqui, se eu pudesse. Mas, no entanto, eu vou delegar a vocês aí a condição de participar e debater. O nosso tema de hoje é Futurice, a invenção de uma nova crise. Eu cheguei a publicar em algum momento, logo depois que saiu o Futurice, que foi dia 17 de julho, a primeira versão do Futurice, foi 17 de julho deste ano, eu escrevi um artigo logo na semana seguinte que se chamava Futurice, uma falsa solução para um falso problema. Porque efetivamente nós temos problemas, mas nenhum dos quais o Futurice interessa-se por desbravar ou por abordar. E aquilo que é proposto, de fato, eu estou inteiramente de acordo, gera uma nova crise. Né? O que eu queria dizer é que não se pode dissociar o programa Futurice do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro é um governo que se exerce sobre dois pilares. Um deles é um dogmatismo fiscalista. São absolutamente dogmáticos no que diz respeito ao corte das políticas públicas, à gestão do orçamento. Né? Então, isso é o que os ainda faz obter apoio na mídia e nos setores conservadores. É exatamente esse. É o Paulo Guedes e a sua agenda. Né? E é o outro pilar sobre o qual se exerce o governo Bolsonaro é a guerra cultural. E é dentro da guerra cultural, a educação foi, antes ainda do Bolsonaro tomar posse, foi escolhida como um campo de combate. E aí nós temos que nos dar conta que essa guerra cultural travada como ele a trava expressa o conceito de que trata o livro de Jacques Rancière, Ódio à Democracia. E que, na verdade, é uma marca da versão contemporânea do neoliberalismo. O neoliberalismo hoje, diferentemente da década de 80, é um neoliberalismo autoritário. É um neoliberalismo que procura encolher a esfera pública e mercantilizar como serviços todas as disposições que nós, no passado, tratávamos como direitos. É aí
que você enxerga ou enquadra essa idiotice que se chama Escola Sem Partido, que foi, nessa semana passada, aprovada, ainda que numa blindagem de choque, né? Porque a tropa de choque teve que impedir a chegada da população à Câmara, mas ainda assim foi aprovada aqui em Belo Horizonte, que é uma das principais capitais do Brasil. Não é uma coisa banal. Não é que isso passou numa pequena cidade ou numa cidade de porte médio. Uma das principais capitais brasileiras, sem sombra de dúvida, é Belo Horizonte. Então, ter aqui aprovado esse projeto de Escola Sem Partido, que é inconstitucional, então nós já sabemos que isso vai ser bloqueado judiciariamente. Ainda assim, eles fizeram questão de aprovar esse projeto como um gesto político. Da mesma forma, nessa mesma linha, vai a questão da ideologia de gênero e a denúncia da balbúrdia nas universidades. Tá certo? Então, essa é uma linha de ataque que o ministro Weintraub ele executa com muito prazer. Né? Ele tem uma satisfação pessoal, parece que é uma retaliação, um trauma. Podia ser não é isso, né? Weintraub. Mas Weintraub. E o fato é que ele tem um ressentimento brutal contra acadêmicos, isso está claro. E ele está no Ministério da Educação, porque ele podia ser uma pessoa ressentida e tomar uma cerveja, né? E gastar o seu ressentimento num porre. Mas acontece que, como ele é o ministro da Educação, infelizmente isso toma outra proporção. E aí você tem toda a sorte de agressão, expressa geralmente via Twitter ou via alguma rede social. Ou então esse é um lado. Qual é o outro lado? É que, de fato, o governo todo está num processo de esforço, de empenho para a redução do Estado. Então, um dos grandes problemas que é debatido na Câmara, que é debatido no Congresso de uma forma recorrente, é a insustentabilidade dos atuais gastos com a educação. Isso, aí eu quero ressaltar, aí já não é só o Weintraub. Todo esse povo daquela campanha, Todos pela Educação, formulam essa tese como se fosse um mantra. Isso inclui a Tabata Amaral, isso inclui o rapaz aqui, o Bitrô, que escreve no Nexo, né, com muito desembaraço sobre temas que desconhece, mas enfim, eu tinha um professor de piano há muitos anos atrás que falava assim, santa ignorância, né, que se tocava assim, tudo errado, mas com muito ímpeto. Então, essas pessoas, às vezes, elas manifestam-se com essa impetuosidade e tal. Na verdade, essa questão, então, da que a universidade é muito cara, que contraria todos os elementos racionais. Se nós pegarmos, por exemplo, Education at a Glance, que saiu semana passada, os gastos, o custo aluno universitário no Brasil é mais barato do que a média da OCDE. Está entre os últimos países da OCDE. Os professores também estão entre os pior remunerados. Isso está lá. Não fomos nós que fizemos esse documento, não. É a OCDE que diz essas coisas. Mas, não obstante, esse discurso ele vai sendo repetido. E hoje, eu inclusive trouxe aqui, porque eu vim para cá lendo o jornal Valor, né, porque isso faz parte da minha, vamos assim, do meu kit profissional. Né? Então, hoje, como eu sou deputado, não posso deixar de ler. E aqui temos um artigo de opinião que se chama Crescimento é Quase Tudo, de autoria de 2 professores da FGV, Pedro Ferreira e Renato Fragelli, que dizem que, entre outros instrumentos que agravam a desigualdade social no Brasil, um deles é a educação superior gratuita. Então, isso é um tema que nós não podemos ignorar, porque ele existe na cena pública, mesmo nos parecendo uma excrescência, uma irracionalidade,
Mas isso é uma coisa reiterada, e aí nós temos, é uma coisa doida, né? Quando você tem que responder a uma coisa que você sabe que não tem nenhum fundamento, mas você também não pode dizer, mas não, mas vocês são desinformados. São desinformados, mas têm poder. Então é necessário que eles sejam combatidos. Eu estive num evento como esse, há algumas semanas atrás, na Unicamp, num debate com a professora Maria Carlotto, que é uma professora da área de Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC. Ela também é presidente da seção sindical da Universidade Federal do ABC. E ela fez uma fala que eu achei extremamente adequada e que eu estou reiterando aqui, dando a devida autoria, porque nós que somos acadêmicos não ficamos roubando ideia dos outros discursos, assim, isso aí, político é que faz. Né? Político faz um discurso do outro, como se tivesse tido aquela inspiração do Espírito Santo naquele momento. Mas na academia é muito feio fazer uma coisa dessa. Então a Maria Carlotto, ela diz, olha, grande parte desse ataque se deve ao fato, quer dizer, que o sistema é insustentável, que o sistema cresceu irracionalmente, é porque ela diz, nos países que recentemente praticaram uma expansão da envergadura que o Brasil praticou, o Brasil duplicou as vagas de graduação das universidades federais e quadruplicou as vagas de mestrado e doutorado nas universidades federais. Em um país que tenha feito uma expansão dessa envergadura, nenhum outro o fez com a diversificação social que o Brasil se atreveu a praticar por conta da adoção do sistema de cotas e por conta da interiorização das universidades. Então, isso é uma ameaça dificilmente assimilável por uma sociedade tão conservadora como é a sociedade brasileira. Ela diz, esta ameaça é a diversificação social do todo. Porque nós não temos nenhuma dúvida. Pode-se falar de empreendimento, de produção de patentes, tudo isso nós fazemos, mas o que nós fazemos mesmo é formar gente. Gente para ser a próxima geração de professores universitários, quem vai ocupar as posições gerenciais, quem vai ocupar as posições de relevo na política, quem vão ser os juízes, quem vão ser os ministros do Supremo, somos nós que formamos. Então, pela adoção, essa é a diferença. Porque, por exemplo, vamos lá na Califórnia, que tem um fortíssimo sistema público. Ela tem 3 tipos de instituição pública. As UCs, né, que é onde eu formei, em Berkeley. Então você tem Berkeley, Los Angeles, Sacramento, São Francisco. Essas são as grandes universidades onde ficam os prêmios Nobel. Você tem a California State, que é basicamente para formar médicos, formar advogados, formar os quadros profissionais. E você tem os City Colleges, que são mais ou menos um EJA qualificado, mas é um EJA. É o cara que é adulto que vai lá então, e faz uma graduação, faz um bacharelado. Por isso que os Estados Unidos hoje tem 70% da população com grau universitário. Mas não com grau universitário de Berkeley, nem de Harvard, tá certo? Agora aqui, quando você faz essa expansão, metade das vagas da UFMG, da UFRJ, da Federal do Rio Grande do Sul, de Viçosa, das melhores universidades brasileiras, estão abertas para os setores populares. De tal modo que hoje, segundo os dados do Fonaprace, 71% do estudantado das universidades federais, 71%, procede de famílias cuja renda é de até um salário mínimo e meio. E 51% desses estudantes se reconhecem como negras e negros. Então, esse é o ineditismo da nossa expansão, ainda insuficiente, aquém, inclusive, do que prevê o Plano Nacional de Educação, mas já é uma novidade social extraordinária e certamente é isso que incomoda profundamente aos setores mais conservadores no Brasil. Então, isso feito, vamos ao Futurice.
Eu diria que na sua versão original é uma proposta derrotada. 70% das universidades federais já o recusaram nos seus conselhos superiores, inclusive aqui na UFMG. Na minha Universidade Federal de Juiz de Fora, em São João del Rei, na URGS, na UFRJ, na Federal de Pernambuco, todas as grandes universidades brasileiras, tá? 70% das universidades federais recusaram o Futurice. Então, você fala para mim, então podemos mudar de assunto. Não podemos, porque apesar de derrotado, o Futurice persiste como uma assombração. E eis que ele retorna, Futurice, o retorno, esta semana ele volta como um novo Futurice. E está circulando, ainda não foi apresentado, a proposta é de que ele seja encaminhado à Câmara até o dia 8 de novembro, tá? Então ainda temos 3 semanas aí para ajustes, ou seja, o que for, ou vai entrar nesse meio tempo também pode cair. É uma possibilidade. Tudo pode acontecer. Ontem foi uma coisa admirável que aconteceu. Nós estávamos saindo da Câmara, fazendo obstrução, nós estávamos obstruindo a votação do Tratado de Alcântara, que entrega a base espacial de Alcântara aos Estados Unidos. Então nós estávamos nesse processo de obstrução, eles cansaram da gente, obstruir. Então, lá pelas tantas, eles nos liberaram. Então eu fui embora, já ia embora, pegar o meu carro, quando sou confrontada por um grupo de seres humanos que vem, todos eles, é o perigo de começar a andar com essa gente, todos falando para os seus celulares, uma horda que se deslocava para a Câmara, para o plenário. Eram os deputados do PSL para anunciar que o seu novo líder era Eduardo Bolsonaro. Tinham acabado de destituir o seu líder. E vinham nessa caminhada heróica, naturalmente relatada aos seus seguidores. É o perigo, de falar a verdade, a pessoa vem andando, olhando assim, ela pode te atropelar, ela pode cair. É um risco à saúde. Mas, enfim, de todo modo, então, eles vinham nessa direção. Quando nós chegamos, bom, então, mudaram o líder. Isso durou por 7 minutos. Porque daí a 7 minutos o antigo líder destituiu o novo líder. Então, dentro desse quadro de grande instabilidade, voltou o delegado Valdir. Nós, inclusive, já emprestamos a ele a nossa solidariedade. Não sei se ainda é o líder, né? Ele pode já ter sido destituído novamente. Ele pode ter um novo. A Joyce foi destituída agora de tarde. Então, há um movimento muito forte. Quer dizer, não se pode imaginar, não se pode garantir que o ministro também resista por mais 3 semanas. É uma conversa forte que ele viria para a Câmara ser o líder do governo, o Onyx. E no lugar do Onyx, iria Weintraub, para fazer articulação política. Que é a delicadeza. É cada qual com o seu estilo, né? Nós temos, cada governo tem a sua cara, e a cara desse é Weintraub, Damares, né? Ernesto. Então, é assim que eles vão. Bom, então, o novo Futurice, gente, tem algumas mudanças. Por exemplo, o comitê gestor que faria a administração dos fundos foi uma das coisas mais recusadas pelas universidades. Que ele faz com o comitê gestor? Suprime. Não tem mais comitê gestor. Penalidades para desligamento. Também não há mais. As organizações sociais continuam, mas agora temos também como concorrentes das organizações sociais as fundações de apoio, que já existem, já fazem uma pancada de coisa, então não há novidade nenhuma nisso. Os fundos de autonomia financeira, essa é uma questão. Porque o deputado Ivan Valente fez um pedido de informação ao Ministério da Fazenda sobre os fundos de investimento, que seriam, vamos dizer, o plus, né? O bônus para quem aderisse ao programa. Resposta do Ministério da Fazenda.
Não sabemos de nada disso, não nos perguntaram, nós não temos o que dizer a esse respeito. Então, na verdade, são fundos virtuais. Já pensávamos que eram fundos virtuais e o Ministério da Fazenda, respondendo ao deputado Ivan Valente, reitera que, de fato, não sabemos o que é isso. Tá certo? E eles mudaram, né? Eles tinham 3 eixos, que era gestão, governança e empreendedorismo, depois pesquisa e inovação, em terceiro, internacionalização. Agora mudou. O primeiro é pesquisa, desenvolvimento e inovação. É o primeiro eixo. O segundo é empreendedorismo. Aliás, não nos esqueçamos que a deputada Tabata manifestou sua alegria pela santificação de Santa Dulce dos pobres, por esta ser uma santa muito empreendedora. Então, isso é uma coisa que está disseminada como uma espécie de praga na sociedade. Qualquer coisa é isso. E a terceira coisa, internacionalização. Ontem, o ministro, não sei se foi o ministro ou se foi o... Porque como eu estava ocupada com outra coisa, não tenho certeza. Não sei se foi o ministro ou se foi o secretário Cesu, que é também quem tem sido o corifeu desse programa. Foi a Andifes e mandou expôs lá um PowerPoint, que é esse que eu estou lendo aqui para vocês. Tá? Então, nesse PowerPoint, a principal área de interesse é a internacionalização. Eles querem ensinar às universidades como se internacionalizarem. Então, você, por exemplo, pensa a UFMG, como ela é necessitada de aprender como se internacionalizar. Eu acho que agora estão um pouco mais comedidos, que na versão antiga do Futurice, no PowerPoint anterior, eles incluíam cursos de inglês para os professores, para que eles pudessem se internacionalizar, porque tinha a barreira linguística, né? Com certeza. Que isso é um equívoco monumental que só pode ser produzido por quem desconhece furiosamente as universidades brasileiras. Por quê? Eu queria dizer que com essa mudança que aconteceu, essa que eu caracterizei agora mesmo, essa grande expansão, nós temos uma enorme mudança social do alunado das universidades, mas eu queria dizer a vocês, também da docência. A docência rejuvenesceu. Você tem docentes, professoras e professores egressos de classes populares. Mudou o perfil das universidades. Talvez não tanto quanto teremos uma mudança daqui a 10 anos, quando estiverem já preparados para assumir os jovens que agora estão fazendo mestrado e doutorado. Mas mudou o perfil. Mudou o perfil dos técnicos administrativos, dos técnicos educacionais. Mudou, rejuvenesceu e mudou sociologicamente. E essa mudança, mas lá dentro da Universidade do Amapá. A Universidade do Amapá tem professores, todos com doutorado. Então não são professores que precisam aprender inglês. Porque se não soubesse inglês, nem conseguiria fazer doutorado. A língua, você sabe perfeitamente que a língua da pós-graduação brasileira é o inglês. Aliás, no mundo, né? Não é no Brasil, mas no Brasil certamente é. Na minha área, se você não passar por um exame de inglês, você vai até saber outra língua. Se você souber, parabéns. Mas se você não souber inglês, você não entra. E a linguística é uma disciplina que se produz em inglês internacionalmente. Não tem alternativa. Né? Então, isso que é, vamos dizer, o novo foco é mais uma vez uma falta de foco. Porque não é disso que se trata, não é essa a agenda de mudança das universidades brasileiras. Porque a gente pode falar, não, as universidades estão uma maravilha, não precisa fazer nada. Não precisa de muita coisa. Eu quero dizer a você o seguinte, qual é a meu ver, para terminar também, para podermos começar a conversar, a agenda real, primeiro, é garantir a sustentação das universidades pelos recursos públicos, que são previstos constitucionalmente. Então isso, mas o Estado brasileiro está quebrado.
Bom, uma outra pauta que está em progresso na Câmara e no Senado nesse momento é a reforma tributária. Nós estamos propondo uma reforma tributária justa. Isso significa gravar o topo da pirâmide. Certo? E não acreditamos que vamos passar, agora vai começar a arrecadar em cima das grandes fortunas. Não. Mas é possível alcançar um pouco mais de progressividade. Porque hoje, os impostos são sobre o trabalho e sobre a produção. Quem paga imposto no Brasil é quem produz e quem trabalha. São os grandes impostos. São indiretos, inclusive. Por isso, os mais injustos possíveis. Porque, independentemente da sua renda, do seu patrimônio, você paga o mesmo imposto se você vai comprar, digamos, um maço de cigarro. Então, é óbvio que a sustentabilidade do Estado brasileiro tem que ser arguída. Eu não posso dizer, não, aqui, vamos lá. Até porque, segundo o Plano Nacional de Educação, a expansão das universidades é um processo inconcluído. Nós hoje temos 18% de escolaridade líquida na população entre 18 e 24 anos. Mas a previsão do Plano Nacional de Educação é 30%. Então, diferentemente do que diz o ministro Weintraub, nós teríamos sim que praticar expansão. Nós teríamos que ter uma expansão também na pós-graduação, que ele diz que já é suficiente, já alcançou. Não alcançou. As metas do PNE são compatíveis com a distribuição de doutores no mundo. A nossa distribuição de doutores é baixíssima. É 8 por 1.000. É uma das mais baixas do mundo. Tá certo? Então, porque nós somos muito numerosos, é claro que se for olhar, mas a Noruega é menor e tal, então tá bem. Mas a nossa proporção é baixíssima. É baixíssima ainda. Até porque a pós-graduação é um processo recente também. Eu me lembro que eu sou das primeiras gerações da pós-graduação no Brasil, realmente era uma coisa que caríssimas pessoas faziam mestrado, quanto mais doutorado. E essa expansão recente, no que ela exigiu que o grau de ingresso fosse com doutorado, ela estimulou. E hoje nós estamos formando 16 mil doutores por ano no Brasil. Tá? Que é um problema. Devia ser uma solução, mas é um problema. Porque nós vamos formar doutor para dirigir Uber. Com essa paralisação do processo de expansão. Porque você não tem como nos Estados Unidos 50% dos doutores são contratados por empresa. Aqui não tem. Aliás, esse é um outro problema do Futurice, que é presumir que há um capital privado disponível, desejoso de investir em universidade. Isso é uma outra coisa, uma outra legenda de Papai Noel. Por quê? Não existe esse dinheiro. Se você for olhar o investimento, que é 1,2, no melhor momento, foi 1,2 do PIB em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 1,2. Se você for olhar a composição desse capital, 2/3 dele é público. Por quê? Porque a tradição da industrialização brasileira é substituição de importação, não é inovação. Aqui, como é que começou a industrialização? Montagem. É o que tem, né? São os montadores de veículos. Você tem veículos desenvolvidos, próprios, na Coreia, no Japão. Aqui você não tem. Aqui você não tem Hyundai. Aqui você não tem Toyota. Ou, aliás, você tem. Montando. Mas nós não desenvolvemos um carro brasileiro. Então, aqui não tem indústria inovadora, a não ser subsidiariamente. Você tem algumas áreas, na área farmacêutica, você tem na área da construção civil, esse grande movimento que foi a descoberta do pré-sal, de fato, presumiu uma grande inovação da construção civil brasileira.
que nesse ponto é talvez a mais desenvolvida do mundo. Mas, enfim, não é a nossa marca, né? Então, eu acho que uma coisa é a sustentabilidade, o fim da lei do teto, isso é a agenda. Qual é o outro lado da agenda? É consolidar a expansão e a interiorização praticada. Porque nós sabemos que há vários campi inteiramente precários. Tá certo? Porque a inovação, a expansão dentro da UFMG, ela não é um problema, porque a UFMG é uma instituição consolidada. Então você não vê aqui a cicatriz de expansão. Mas vai o governador Valadares, vai no Três Rios, vai nas pequenas cidades onde nós não conseguimos concluir a implantação dos novos campi e nem dos novos cursos. Tá certo? Então, isso devia ser hoje. Você teve a expansão, né? O que esse governo tinha que estar fazendo? Se tivesse um sentido público de política de Estado, consolidando a expansão. Isso é que devia estar sendo feito nesse momento. E parte dessa consolidação é uma revisão brutal na área pedagógica e na área da permanência dos estudantes. A permanência dos estudantes não é só RU e moradia. É também RU e moradia. Mas é apoio psicológico, é apoio social, é outro tipo de assistência que não foi no país bolivariano, não foi em Cuba, eu estudei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você entra na universidade e você é tratado como se você fosse o menino Jesus. A pessoa te pergunta tudo que você quer. Está com dor de dente? Está com algum problema? Para quê? Para que você que já está lá dentro, que é ouro, não perca o seu tempo, não se desgoste, não tire de mira o seu objetivo de estudar. Tá certo? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Porque nós, hoje, temos dentro da universidade uma população dramaticamente diferente daquela que havia 10 a 15 anos atrás. E nós não fizemos ajustes nas políticas de assistência estudantil e nem nas políticas pedagógicas. Tá certo? Então você tem, o ministro jogou na nossa cara. Vocês expandiram, mas vocês têm 46% de evasão. Eu acho que ele está contando a evasão errado. Porque eu acho que ele está contando como evasão o prolongamento do aluno no curso. Eu tenho lá em Brasília um rapaz que trabalha comigo, que é meu assessor parlamentar, que faz em Brasília, na UNB, ele faz o curso de assistência social, que é um curso de 4 anos. Ele vai fazer em 6, porque ele trabalha. Isso também nós temos que considerar, que nós temos alunos em dedicação exclusiva e alunos que trabalham. Então eu não posso prever que o tempo de conclusão do aluno que trabalha seja o mesmo tempo de conclusão do aluno que está em dedicação exclusiva. O aluno da noite, isso quando eu era reitora, se eu fiz questão, primeiro, que não tinha naquela ocasião, de garantir jantar para todo mundo. Porque os meninos chegavam, caixa de banco, umas empregadas domésticas, os outros eram não sei o quê, não tinha jantado. Então eles chegavam, jantavam e iam para aula. Isso é, aí você vai falar, mas você preocupava com isso? Preocupava. Isso é questão pedagógica. Você acha que eu vou ensinar uma pessoa a fazer árvore com fome? Ela doida para comer um sanduíche? Não. Então ela já voltava já tinha tomado um café, já tinha feito alguma coisa, porque isso é fundamental. Essa é da dinâmica. Só o Weintraub não entende o chão da fábrica. Eu entendo. Porque eu dei aula a vida inteira. Eu dei aula de noite, inclusive. Então eu sabia como é que era. O aluno da noite, ele tem que ter tempo para estudar. Então tem que ter, talvez, alguns tempos em que nem tem aula, mas que o cara fique lá, para encontrar com os colegas, para fazer um dever, para fazer o exercício, para fazer o trabalho, porque senão, que hora que ele vai estudar? Sim, pois é, e agora ainda tem... Não, isso. Então, quer dizer, você tem que ter uma mudança pedagógica contemplando essa situação, né? Não adianta você ter uma pedagogia para os alunos que eram. Agora você tem novos alunos. Então você tem que ter uma adequação pedagógica. E uma adequação pedagógica forte,
que inclusive incorpore educação à distância nos cursos presenciais. Claro que tem que ter, ué. Porque os meninos já vão estudar mesmo. Tem coisa que eles vão estudar aqui, ó. Como eu estudo, como vocês estudam. Então, nós temos que saber de que maneira que nós vamos lidar com essas novas, com os recursos educacionais disponíveis digitalmente. Então, eu acho que isso é a agenda. Essa seria a agenda de verdade hoje do MEC. Isso é que ele tinha que estar discutindo com as universidades. Como é que elas se sustentam? Ele não precisa vir dar aula para as universidades sobre inovação tecnológica. Elas já fazem. A UFMG faz, Viçosa faz, Juiz de Fora faz, Lavras faz. Estou falando só em Minas Gerais. Você imagina que teria pré-sal sem a COP? Quem de nós pode imaginar que teria pré-sal sem a COP? Então, a Federal do Rio Grande do Sul, Viçosa, toda essa grande revolução que houve no campo brasileiro, é Viçosa, é Lavras, é a Rural do Rio de Janeiro, a professora que descobriu como é que fixa nitrogênio no solo, barateando brutalmente o cultivo da soja no Brasil. Então, primeiro, isso também é uma coisa que nós temos que contar para os outros, que ninguém sabe nada disso. Eles acham que nós somos aqui uma igreja, um clube, country club, que nós ficamos aqui falando umas coisas extraordinárias, que só nós gostamos de falar, e aí depois o outro que ouviu, você é bacana, hein? Olha que coisa maravilhosa que você falou, bacana é você. Então, na verdade, também tem isso, né? Que isso faz parte da cultura acadêmica. Mas aqui se produz conhecimento e principalmente aqui formam-se pessoas. Pessoas são quadros estratégicos para o desenvolvimento brasileiro. Há muitos anos atrás, lá em Juiz de Fora, eu era reitor, quando foi para lá Mercedes-Benz. Aquilo foi uma coisa maravilhosa. Vocês podem ter ideia que festa que foi a chegada da Mercedes-Benz. Agora vai, pensamos, vai fabricar, Juiz de Fora vai ser conhecido como uma fábrica da Mercedes-Benz. E aí eles falavam comigo, olha que coisa extraordinária. Estão investindo aqui, naquela ocasião, 400 milhões, isso é 98, tem muitos anos, 400 milhões. Aí eu respondi para eles, vocês têm noção de quanto que o governo federal põe em Juiz de Fora, todo ano, de Universidade Federal de Juiz de Fora? A fundo perdido. Porque não é dinheiro que você vai pagar. E aí vocês estão me perguntando, mas quanto custa, naquela época fabricava classe A, aquele pequenininho, quanto custa um classe A? Eu falei, quanto custa um médico? Porque lá produz classe A. Eu produzo médico, advogado, cientista, engenheiro. Quanto custa isso? Então eu acho que nós temos que buscar, né, essa nossa identidade de uma forma mais dinâmica para comunicarmos com a sociedade e pautar a nossa própria agenda. Eu acho que isso é uma forma de resistir. Uma forma de resistir é dizer, não é isso que você... Nós não vamos fazer isso que você quer, não. Nós precisamos fazer isso aqui. E nós precisamos que o governo converse conosco sobre o que nós precisamos e vamos fazer. Então, eram essas as palavras iniciais que eu tinha nesse momento. E muito obrigado pela sua atenção.